Itaú, Bradesco, Vale, Raia Drogasil. Você conhece alguma dessas empresas? Com certeza sim. Você gostaria de participar dos lucros que elas têm? Pois é, hoje a gente vai falar que tipo de investimento te possibilita participar desses grandes negócios. Meu nome é Ricardo Soares e é hora de investir. E aí, investidores atrasados e pontuais? Esse é o primeiro vídeo do canal sobre ações. Tanta gente pediu e tá aí, nosso primeiro vídeo sobre ações. E nele a gente vai passar aqui por alguns pontos. O primeiro deles é o que é uma ação. A gente vai ver também por que e como uma empresa passa a negociar ações na bolsa. Em seguida, a gente vai comentar em que condição você fica quando compra uma ação na bolsa. E se você assistir esse vídeo até o final, você vai ver um exemplo que eu peguei de uma empresa que com certeza você conhece. E eu vou te mostrar quais foram os lucros de quem comprou essa empresa há alguns anos atrás e carregou até hoje. E aí você vai conseguir entender se esse negócio de ações vale realmente a pena e se é tudo isso que as pessoas dizem por aí. Então vamos lá. Primeiro, é importante você dividir aí na sua cabeça que no mundo dos investimentos existe aí dois grandes grupos, que são a renda fixa e a renda variável. Quando a gente fala de ações, a gente está falando de um tipo de investimento da renda variável. Então o que é uma ação? Uma ação é a menor parte de uma empresa. Se eu pegar uma empresa, por exemplo, e dividir ela em 1 milhão de pedaços, cada pedaço desse é ali a menor parte da empresa, é uma ação. E todas essas partes estão aí nas mãos dos acionistas, dos investidores. Então, cada uma dessas partes é uma ação. Isso é uma ação, pessoal, a menor parte de uma empresa. Mas beleza, você tem ali um grupo de sócios, cada sócio com um grau diferente de interesse naquele negócio, naquela empresa. Cada sócio com um nível diferente de poder aquisitivo aí, de grana. Ou seja, as ações facilitam esse agrupamento de sócios, porque eles conseguem dosar aí a quantidade de ações que cada um vai ter, baseado aí tanto no seu interesse por aquele negócio, quanto pelo seu poder de compra, ou seja, o seu capital. Então, tá aí uma grande coisa que as ações facilitam, essa reunião de diferentes investidores no mesmo negócio. Como uma empresa vem parar na bolsa de valores? O nosso dia a dia é repleto de empresas. A gente conhece aí a padaria da esquina, o mercadinho onde a gente faz compras e até outras empresas maiores. A maioria das empresas são de capital fechado. Quando a gente fala em investir em ações, a gente está falando de investir em empresas de capital aberto. Mas o que é isso? Empresa de capital aberto. As empresas de capital aberto, pessoal, elas negociam as ações delas na bolsa de valores. Ou seja, as partes dessa empresa estão sendo negociadas na bolsa. Qualquer pessoa pode ir lá e comprar ou vender ações. Como uma empresa vem parar na bolsa de valores? Isso acontece, pessoal, porque essas empresas de capital aberto, em algum momento na sua história, passaram por um processo de IPO, que é uma oferta inicial de ações, onde elas lançaram suas ações na bolsa de valores e ali puderam captar recurso para expandir, investir ali, se modernizar e etc. Uma vez que a empresa se encontra na bolsa de valores, as pessoas podem transacionar as ações livremente. Tanto as pessoas que já eram sócios originais dessa empresa podem comprar e vender as suas ações na bolsa, quanto eu e você ou qualquer pessoa pode entrar no home broker e comprar uma ação de uma empresa. Mas e aí? Você vai lá e compra uma ação de uma empresa. Por exemplo, aí, o Itaú. Se você for lá no seu home broker e comprar uma ação do Itaú, qual é a sua condição agora?
Pessoal, quem compra uma ação de empresa se torna sócio dessa empresa, por menor que seja essa parte que ela acaba de comprar. Então, se você comprar uma ação do Itaú, você passa a ser sócio do Itaú. Parece um conceito simples e óbvio, mas muita gente não entende isso. E digo aí que muita gente até que investe já em ações. Na verdade, essas pessoas muitas vezes acham que investem, mas estão especulando, aí comprando e vendendo, fazendo muitas vezes até uma espécie de jogo. E aí vem esse grande estereótipo que as pessoas da Bolsa de Valores estão jogando, estão apostando e muita gente acaba dizendo que a Bolsa é cassino. Mas na verdade, pessoal, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa, porque você comprou ali a menor parte dela, uma ação. Beleza, você entendeu aí um pouco dessa história, um pouco desse contexto e entendeu que se você comprar uma ação, você passa a ser sócio da empresa. Mas uma grande pergunta, e com certeza é o que você está interessado, é o que você e eu ganhamos com isso? Ou seja, o que a gente ganha se a gente for lá e comprar ações de empresas na Bolsa de Valores? Quem compra uma ação e se torna sócio de uma empresa vai ter alguns ganhos. Tanto ali na participação dos lucros da empresa, que acabam sendo distribuídos aí dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações, ou seja, devido aos lucros, devido ao crescimento dos lucros que a empresa tem, uma parte desses lucros é naturalmente distribuída para os acionistas. E existem algumas formas desse lucro ser distribuído. A maior delas aí é o dividendo. E a gente vai falar muito sobre isso aí em próximos vídeos. Outra forma de ganhar com as ações é com a valorização que as empresas acabam tendo ao longo do tempo. Se você olhar algumas empresas que são listadas na bolsa, você vai ver o quanto elas cresceram ao longo dos anos. E conforme elas vão crescendo e os lucros delas também vão crescendo, os preços delas também vão subindo. Ou seja, aquela pequena parte ou aquelas pequenas partes da empresa, aquelas ações que você comprou, não tem mais aquele mesmo valor original que você pagou. Ou seja, agora ela vale mais, é outra empresa. Apesar de ser a mesma empresa, o mesmo CNPJ, ela está em outro status de lucro e rentabilidade. E isso, ao longo do tempo, aos poucos, vão sendo refletido nos preços das ações, que são aqueles negócios que ficam piscando no home broker. E para exemplificar esses ganhos que são possíveis você ter uma ação ao longo dos anos, eu peguei um exemplo, como eu prometi lá no começo do vídeo, que é uma empresa que você conhece. Eu peguei o Itaú. Vale aqui, antes de eu mostrar o gráfico, salientar que isso não é uma recomendação de compra de Itaú ou de venda, é apenas um exemplo didático para que a gente possa aqui aprender e discutir juntos um exemplo prático. Veja esse gráfico. Esse gráfico vem lá do site Fundamentos. Então eu entrei lá e consultei as ações preferenciais do Itaú, ou seja, as de final 4, que são as ações mais líquidas do Itaú. E você vê aí no gráfico, na parte de histórico de cotações, um crescimento muito grande das ações do Itaú ao longo dos anos. Tem toda uma volatilidade ao longo do tempo e isso é normal, bem característico da renda variável. Mas você vê esse forte crescimento fruto de quê? Do crescimento que a empresa teve ao longo dos anos e de todos os dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos ao longo do caminho. Esse gráfico mostra aí uma junção de todos os dividendos distribuídos junto com o crescimento da cotação. Ou seja, esse gráfico representa a pessoa que fez uma aplicação e foi reinvestindo os dividendos ao longo do tempo. Então você vê o que? Quem comprou uma ação, por exemplo, aí, lá no início de novembro de 1999, pagou aí o equivalente a um preço de R$ 1,18. A ação veio evoluindo e já está aí passando com folga a casa dos R$30 por ação. Então voltando aqui, pessoal, a gente tem o que? Quem investiu, por exemplo, R$10.000 em ações do Itaú lá em novembro de 1999
teria hoje o equivalente aí a 30 vezes mais o valor investido. Seria equivalente a mais ou menos esse valor aqui. Esse é um exemplo do que as ações podem fazer no longo prazo. Esse exemplo tem aí alguns fatores de sucesso, que seria o quê? A escolha de uma boa empresa, o longo prazo, a paciência e postura do investidor. No que? Em suportar toda essa volatilidade ao longo do caminho. E aí, impressionante essa rentabilidade que o Itaú deu, né? Pois é, tá aí um exemplo do que as ações são capazes de fazer no longo prazo. E aí, pessoal, vamos ser sócios de empresa? Pois é, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre renda variável, sobre ações. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like nele e também de enviar para todos os seus amigos. Se você tem uma sugestão de vídeo que você gostaria que fosse abordado aqui, algum tema específico, alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma crítica também com relação a esse vídeo, você também pode deixar aí nos comentários. Vai ser um prazer a gente saber toda a opinião de vocês, o que vocês estão pensando, e também todas as críticas são bem-vindas para que a gente possa sempre evoluindo e melhorando o conteúdo para vocês. Então fica aí, um grande abraço, e aí, vamos ser sócios de grandes empresas? Tchau!